Olá, tudo bem? Estudando agora o Evangelho de Lucas, nos capítulos 1 a 4, nós temos aqui grandes ensinamentos deste evangelista para a nossa vida. O Evangelho ele é chamado de Lucas porque se acredita que este homem que trabalhou com Paulo, que o seguiu em algumas de suas viagens, que aparentemente era médico, ele é o autor não só deste Evangelho, mas também do livro de Atos. Os dois livros fazendo parte praticamente de uma obra em 2 volumes e que foi dedicada a Teófilo. A palavra Teófilo, para você ter uma ideia, ou excelentíssimo Teófilo, né? Como ele é chamado aqui, quer dizer aquele a quem Deus ama. E com certeza não só este evangelho, mas toda a Bíblia e os outros evangelhos também foram dedicados a nós, pessoas a quem Deus ama, pessoas por quem Jesus deu a vida. O Evangelho de Lucas, para muitos, é considerado o Evangelho dos excluídos, dedicado a publicanos, pecadores, pessoas enfermas, mulheres, pessoas que viviam à margem da sociedade. Nesse Evangelho nós aprendemos muitas lições maravilhosas, principalmente através das parábolas, que tem uma grande ênfase neste Evangelho. E também esse Evangelho traz uma origem de Jesus como uma origem universal, o descendente de Adão. Se Mateus, na sua genealogia, traz Jesus como descendente de Davi e de Abraão, para provar que Jesus era o Messias bíblico, aquele que viria da raiz de Judá, que viria como um renovo da família de Davi, aqui em Lucas ele é apresentado como o Salvador da humanidade, sendo um descendente de Abraão e principalmente trabalhando com os pobres e necessitados. O livro de Lucas ele já começa de uma forma diferente, falando sobre as profecias relativas ao nascimento de João Batista e como o nascimento de João Batista foi miraculoso. João Batista, que era aparentado de Jesus e que a mãe dele, Isabel, era estéril, assim como outras mulheres da Bíblia, Sara, Rebeca, também eram estéreis. E ela era estéril, mas acabou dando à luz a João Batista, né? O pai Zacarias, que trabalhava no sacerdócio, ficou mudo durante o período da gravidez, e isso é visto aqui, a aparição do anjo a Zacarias, e não só a Zacarias, mas também a Maria. Maria, mãe de Jesus, aproximadamente 6 meses depois, também tem a visão do anjo, e ela também é avisada de que teria o bebezinho Jesus, né? Ela até fica feliz, produz um cântico, assim como Zacarias também produz um cântico pelo nascimento do seu primogênito e provavelmente, pelo que a Bíblia apresenta, o único filho João Batista. O capítulo 2 já apresenta o nascimento de Jesus, os pastores que foram até ali trazer a sua adoração a Jesus, a circuncisão de Jesus. O capítulo 2 ele vai se concentrar então na dedicação de Jesus, a circuncisão, a apresentação junto ali com Simeão, a profetisa Ana, já idosa, assim como Simeão, e que falam ali sobre Jesus como Messias, o menino Jesus crescendo, se desenvolvendo em Nazaré, depois aproximadamente já com 12 anos, participando de um debate com os doutores da lei, impressionando aqueles homens. E aí vamos para o capítulo 3, que já dá um pulo na história. O capítulo 2 dá alguns pulos, falando do nascimento de Jesus, e depois falando dele já no início da vida de adolescência, dentro da nossa concepção, mas na concepção judaica, dentro já do início da vida adulta, com aproximadamente 12 anos. Capítulo 3 já fala da pregação de João Batista. Então, no capítulo 1, João Batista nasce, no capítulo 3, ele já está pregando. Então, o livro tem mais um salto de aproximadamente aí, quase da época de Jesus aqui, de sua meninice, com 12, até aqui de quase 20 anos, onde João Batista começa a sua pregação, uma pregação que prepara o caminho exatamente para Jesus. Por isso, João dá testemunho de Jesus e o batiza. É interessante nós vermos aqui, ele batiza, o Espírito Santo desce sobre Jesus, João Batista relata isso, e aí assim se apresenta aqui a genealogia de Jesus, falando no capítulo 3, verso 23, que ele começou aí o seu ministério com aproximadamente cerca de 30 anos, tá? Então nunca dá para falarmos precisamente quantos anos Jesus teve. Muitos pesquisadores buscam precisar a época que iniciou seu ministério, mas quantos anos ele tinha é muito difícil. Capítulo 4, tanto que alguns, voltando a esse ponto, dizem que ele começou aí com 30, outros dizem que ele começou com um pouco mais, um pouco menos.
Aproximadamente, ele morreu entre 33 e 38 anos, segundo alguns pesquisadores, até o próprio Dr. Rodrigo Silva, tá? Num livro dele que se chama A Arqueologia e Jesus, ele fala sobre isso. Mas continuando aqui, até porque o vídeo está ficando longo, o Evangelho de Lucas é muito rico, principalmente nesse início, nós temos que apresentar algumas coisas importantes e por isso o vídeo ficou um pouco longo mesmo. Capítulo 4 fala sobre as tentações de Jesus, como ele venceu as tentações e o início do ministério dele. Na Galileia, em Nazaré, aonde ele prega, sua terra natal, e aonde ele é rejeitado em um sábado, e aonde ele depois vai a Cafarnaum, e Galileia, Cafarnaum, Nazaré são cidades importantes para Jesus. Ali ele cura um endemoniado, depois cura a sogra de Pedro. A partir daqui começa uma série de curas que se estendem pelo capítulo 5 também, ok? E depois ele vai para o lugar deserto para orar. O que eu gostaria de destacar com você agora nos próximos pouquíssimos segundos que temos? Primeiro que, como Lucas apresenta, Jesus é um salvador universal. Ele não veio salvar apenas um povo, ele veio salvar a todos, em especial os excluídos. Você que se sente excluído porque se sente pecador, com lutas, falhas, dificuldades, problemas. Você que se sente fraco, você que se sente distante de Deus, Jesus veio salvar você. Jesus ama toda a humanidade. Eu, você, todos nós. O que precisamos é termos humildade para reconhecermos os nossos pecados e entregarmos nossa vida a Deus. Esse Jesus que ama a todos, ele veio por ocasião de uma profecia e ele veio para trazer cura espiritual em especial para a nossa vida. Aceite esta cura. Viva uma nova vida ao lado de Jesus e nunca pense que ele te rejeita, porque ele não te rejeita. Na realidade, ele quer incluir você e eu no reino dos céus, pois como ele mesmo disse, quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele mesmo.